passada, né? Para nós ficamos dando um tempo, um tempo até os outros irmãos chegar, né? Amém? Porque está em caminho ainda. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 22, a partir do 13, amém? Quem achou aí pode me acompanhar, amém? Pode aumentar sua voz, amém? Vamos ver todos juntos, amém? Aleluia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o príncipe e o fim, o primeiro e o derradeiro. Venha bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham arco da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficaram de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que comete mentira. Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a terceira estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome graça da água da vida. Porque eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui com uma palavra maravilhosa, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Aqui no versículo 17, né? Amém? Aqui no versículo 17, né? Nos fala, né? Aqui, né? Eu vou ler um pouco mais adiante, né? E quem tem sede, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça. E da água da vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Esse versículo nos fala, né? Amém? Glória a Deus, aleluia. Que quem tem sede, vem. Amém? Para tomar, né? Da água da vida. Mas quiser, amém? Está escrito aqui, quem quiser, amém? Glória a Deus. Então, essa palavra significa, né? Que nós temos o livre arbítrio, amém? De estar aceitando a Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Não é nem por força nem por violência, né? Amém? Mas é aceitando ao Senhor de todo o nosso coração, amém? Glória a Deus, aleluia. É crendo, é se entregando, amém? Aleluia, ao Senhor, aleluia. A Jesus que morreu na cruz por nós, para nos salvar, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aqui nos 18, amém? Glória a Deus. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Nós temos que tomar muito cuidado para que nós, amém, aleluia, não viemos, amém, aleluia, falar, aleluia, testificar uma palavra, né, ler ela, explicar ela ou pregar ela, amém, falar heresia, amém. Nós temos que tomar cuidado para nós não vir falar uma heresia, amém, glória a Deus, aleluia. Então, né, para deixar assim, uma coisa assim mais especial, né, que os irmãos venham assim, os irmãos que, né, tenham pouco entendimento, né. Você vai pegar lá de Mateus até Judas. Você vai
vai ler de Mateus até Judas, Mateus até Judas é o que você leu lá, é o que está lá. Você não tem que ficar se aprofundando, né? Amém? Aleluia, em estudo, né? Mas quando você lê de Gênesis até Malaquias, né? E o livro de Apocalipse, você tem que se aprofundar. Você tem que ter um estudo, amém? Você tem que buscar um estudo. É por isso, né, que nós se, né, fortificou, né, de estar abrindo, né, esse canal para estar passando, né, para a igreja, né? O pastor João está passando, né, como nós devemos, né, aprender, né, para aprender de Deus e como tem que ser realmente, amém? Não podemos acrescentar e não podemos tirar, amém? Porque senão nós estaremos, amém, aleluia, pregando uma palavra com heresia, né? Aleluia. E aqui no 15, né, nos fala, né, ó, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Glória a Deus, aleluia. Então quem prega, fala alguma palavra na frente, que você não estudou, você não tem conhecimento, então você está falando uma heresia, então você está, nessa palavra fala que você está falando, é uma obra de feitiçaria, amém? Porque é contra tudo que você coloca na palavra que não está aqui, então não é de Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, né? No nosso proceder, no nosso aprender, né? Amém? Aleluia. Muitos não estão dando atenção, muitos acham que não é preciso, né? Mas é preciso, é importante aprender, é importante se aprofundar, né? Glória a Deus, aleluia. É bonito, né? Eu também estou aprendendo, né? Amém? Aleluia. Porque a Bíblia ela é muito grande, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, se você guardar, você não consegue guardar tudo, né? Não consegue, né? Mas nós conseguimos fazer um bom estudo, nós conseguimos se dedicar, né? Abrir a nossa mente para entendimento, porque é bonito, né? Amém? Nós temos que falar, amém? A verdade, né? Nós temos que pregar a verdade. Glória a Deus, aleluia. Se tomar cuidado para que não erramos, amém? Então, fica assim um exemplo, né? Amém? Aleluia. De Mateus até Judas, você vai abrir a Bíblia, você vai ler lá, é o que está lá. Então, o que está lá, você está entendendo, é fácil você dar uma explicação. Amém? Glória a Deus, aleluia. É mais bonito do que nós ir lá no livro de Isaías, no outro livro, e nós abrir a Bíblia, nós começamos a ler lá, e daqui a pouco nós começamos a pregar, falar algo ali, que não é bem aquilo que, ali que você está vendo que está querendo dizer. Existe um estudo, tem que estudar, é profundo, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Vamos dizer que nós estamos engateando, amém? Mas nós chega lá, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, glória a Deus. É para todos, amém? Isso não é só, é para mim também, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, não é vergonhoso, amém? Você está até com uma colinha do lado, porque você estudou, você anotou algumas coisas, melhor do que você vir e tentar, a sua mente querer lembrar de tudo e na hora começar a errar, né? Errar que eu falo não parece que está falando perfeito, mas quando vai ver não é bem aquilo que não está falando perfeito, está falando heresia, amém? Então vamos tomar cuidado, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. Então aqui também, né, no versículo aqui, 20, amém? No 20 fala assim, né? Aqueles que testificam essas coisas, diz certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. No versículo 14, voltando atrás, está assim, ó. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida, e possa entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você tem que ser, aleluia, uma árvore, mas uma árvore que produz bom fruto. Amém? Glória a Deus, aleluia. A árvore má, ela produz má fruto. Amém? Aleluia. E o que é uma árvore boa? Amém? Para você. O que você entende de uma árvore boa? Uma árvore boa, né? Amém? Aleluia. Ela faz coisas positivas. Amém? A árvore má só pensa coisa negativa. Ela só vai para o lado ruim. Amém? Agora, a árvore boa,
glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. E você tem, né, que estar assim, como é que fala? Você tem que estar se prontificando, né, se dedicando para você estar pregando o Evangelho. Mas, nossa, eu não estou conseguindo pregar, eu nem entendo pouco. Igual eu falei, nós estamos engateando, mas o que você pode estar fazendo? Você pode estar passando um louvor para o irmão, enviando um louvor para a irmã, um louvor para o irmão, você pode estar fazendo o quê? Passando uma palavra ali, procurando uma palavra, passa. Amém, glória a Deus. Esses dias eu estava falando para as meninas, né? Falando, alertando elas, falando assim, ué, vocês têm que fazer a obra. Não está dando para sair para fazer a visita, né? Entra lá no canal, manda uma mensagem, um estudo para alguém, manda um louvor, você está fazendo a obra. Amém, glória a Deus. Teve tantas vezes que na minha vida eu estava passando por algo e ninguém estava sabendo, amém? Só Deus estava sabendo. E quantas vezes ali eu abria o celular e tinha uma mensagem de uma irmã falando algo para mim, ou tinha às vezes um louvor enviado, amém? E aquilo já me restaurava, glória a Deus, aleluia. Outro dia mesmo, que faz muito tempo, que tem mais ou menos uns 2 meses, eu estava na cidade resolvendo alguma coisa, e ali eu estava assim muito angustiada com algo que estava acontecendo, amém? E aí o que aconteceu? O pastor de Jacareí, ele entrou em contato comigo e ele me falou uma palavra foi uma palavra tão boa que ele falou, que foi uma palavra dentro do meu problema. E eu fiquei, meu Deus, glória a Deus, o Jonathan tinha descido para resolver e eu tinha ficado no carro. E eu estava como assim, vai resolver. E eu fiquei no carro, e daí quando eu abri o celular, que eu vi aquela palavra, eu senti uma coisa tão boa, eu fui fortalecida. Porque nós não ficamos 24 horas no Espírito, nós somos carne, nós também sofremos vento, sofremos perseguição, né? Sofremos, né? Glória a Deus, aleluia, santo o nome do Senhor. Mas sempre Deus usa alguém para estar-nos assim, fortalecendo, para estar passando força para nós. Amém? Deus sempre está usando alguém, um servo dele, uma serva dele. Então isso é maravilhoso. Então pensa você, se você começa a usar lá, não tenho tempo de fazer visita, não tenho tempo de sair. Mas o celular está ali na mão. Manda lá, ajuda ali, né? Passa ali uma mensagem, você vai estar ajudando alguém. Glória a Deus, aleluia, salve o nome do Senhor. Então é maravilhoso, né? Outro dia teve várias irmãs que me perguntou que por que o nosso canal não está tendo o comentário. Por quê, irmãos? Porque nós não temos tempo, né? Nós estamos cuidando de 2 igrejas e na verdade, assim, eu vou dizer uma coisa, é bem cansado, é bem corrido, né? Amém, aleluia. Nós somos em pouco, nem somos em muitos, mas é bem corrido, é bem difícil, sabe? Então, e outra coisa também, eu já vi comentários em canais que ali a pessoa vai lá agradecer e começa a contar problema. E começa a falar coisas que não está ali no canal. Eu já vi isso. Então isso não edifica. E na verdade, quando Deus deu o canal para nós fazer, nós vimos assim, Deus está querendo que nós passamos uma edificação, que nós passamos uma alegria, um poder, uma coisa boa. Amém? Não estamos querendo ganhar, como é que fala? Fama, né? Nada disso. Nós estamos usando até que é para a igreja mesmo. A igreja está se santificando. Nós não temos culto todos os dias, nem dá para ter, né? Mas o canal ele já ajuda. Você pode colocar lá, escutar um louvor, escutar uma palavra, né? E está pouco ainda, mas Deus vai aumentando ali, Deus vai acrescentando mais. Então já é uma porta aberta para estar nos ajudando espiritualmente, né? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. Outro dia eu joguei minha netinha, eu não sabia. Aí eu joguei ela lá, já louvamos 2 louvor. Isso foi de madrugada, quando foi umas 9 horas também, eu olhei lá, estava bombando, né? E aí quando foi mais tarde, eu recebi uma mensagem de um amigo da gente, né? Que entende mais do que a gente, e falou, tira ela, senão você vai perder o canal, não pode jogar a criança sozinha, glória a Deus, aleluia. Aí eu falei, mas isso é a coisa das crianças, vai cantar e vai dar tudo certo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E nós já estávamos com esse propósito, né? Ela já estava louvando, né? Amém? Então nós temos que fazer tudo, né? Para estar o quê? Agradando ao Senhor, tudo, amém? Para não ter brecha aberta, amém? Aleluia. Desde quando nós deixamos que tenha brecha aberta sobre a nossa vida, o que vai acontecer? Você começa aí a ruína, você vai indo para a ruína, amém?
6, né? 6 meninas e 2 meninos, né? Nós éramos 8. Quando nós éramos, nós já escutava minha mãe orando para Deus preparar um lar. Minha mãe sempre orou para Deus preparar para nós. Nós temos que começar a orar para nossos filhos e repreender o mal, a seta contrária da vida dos nossos filhos. Amém? Glória a Deus. E minha mãe ali já começava a orar. E quando começou uma ou outra a casar, a minha mãe falava assim: fica cuidando do lar. Enquanto o marido trabalha, a esposa fica em casa orando, vigiando. Amém? Porque o inimigo é sujo e o esposo está lá, com a mente no trabalho. E a esposa tem que estar trabalhando para santificar o marido. Amém? Glória a Deus, ali, passando força o marido. A minha mãe sempre falava isso. A outra casava, a minha mãe falava a mesma coisa. Ela era contra que nós trabalhássemos fora. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que nós tínhamos que cuidar do lar. Amém? Aleluia. Só que eu lembro que teve uma nora que a minha mãe teve, e minha mãe falou assim para ela assim: dá lugar para ter filhos, você tem que ter filhos. Falou isso para ela. E a vida dela não ia muito boa, não. E depois que ela começou a ter filhos, a vida dela se afirmou. Então veio bênção sobre a vida dela, amém? Porque criança é bênção, criança enche, criança ela renova, né? Amém? Criança vigora nossas forças, nossas energias. Imagine se nós casar e nós não tiver filho. Imagina a tristeza, né? Tem alguns casos que é assim, mas Deus prepara, sobrinho, sobrinha, Deus prepara outras maneiras para estar enchendo o coração. Eu tenho a minha irmã Miriam que não tem filhos, mas ela ajudou a cuidar dos meus filhos, ela ajudou a cuidar de outros filhos, né? As filhas da Isabel, Aline, Patrícia, ela ajudou, amém? Pode ser que Deus ainda dá um filho para ela, a gente não sabe, né? Porque os filhos espirituais também são nossos filhos, amém? Então tem várias maneiras de nós ter filhos. Filhos do nosso ventre, filho espiritual, né? É os frutos, amém? A árvore produz bons frutos. E quais são os frutos esses? Alguém para nós estar cuidando, amém? Aleluia. É o nosso filho. E Deus também dá. E é filhos, amém? Aleluia. E tem que ser filhos com amor. Porque se não for com amor, então você não está sendo uma árvore boa. Você está sendo uma árvore negativa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é esse nome do Senhor. Que por essa palavra todos venham ligando a mente com Deus. Venha repreendendo todo mal do teu lar. Venha sendo banido toda obra contrária, toda obra de inveja. Todo mal vai ser repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor ele venha operar. Glória a Deus, aleluia. E que você possa fazer a vontade do Pai, como o Senhor te chama. Aleluia. Vamos atender o nosso chamado. Aleluia. Como você pode ser uma árvore boa se você não está atendendo o chamado de Deus na sua vida? Glória a Deus, aleluia. É o ministério, aleluia. Glória seja dado ao Cordeiro, aleluia. Vamos lutar para nós sermos uma árvore boa, árvore que produz, aleluia. Que todos olham e dizem, aleluia, que árvore boa produz, aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Uma árvore negativa você já conhece de longe, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Não prospera, aleluia, glória a Deus. E às vezes no final, aqui em nossa vida, que nós temos que mudar dentro de nós, aleluia, para que nós prosperamos, glória a Deus, aleluia, para que nós possamos ser uma árvore boa, glória a Deus, na presença do Senhor, aleluia. Não tem outro lugar para você ser uma árvore boa, senão na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. Eu também quero deixar aqui, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Aqui nessa palavra que fala, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém? Aleluia. A graça, amém? A graça é a nossa salvação, amém? A graça é a nossa salvação. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Você já sabe que você é salvo, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas você precisa ir para o céu. Você precisa, aleluia. A sua coroa precisa brilhar, amém? Glória a Deus, aleluia. Então a nossa vida, aleluia. Aqui fala aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho assim algo que eu escrevi, amém? Quando Jesus entrou no santuário celestial, concluiu a sua obra a favor dos pecadores, então
sobre a terra, amém, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Era um lugar santo e santíssimo, amém, aleluia. É dois lugares, lugar santo e santíssimo. Santo é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus de mistério, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas aqui, glória a Deus, aleluia. Quando Jesus entrou no santuário celestial, santuário celestial é onde Deus está, lugar santíssimo, amém? Tem a diferença, amém, aleluia, de lugar celestial, amém? Que é onde Deus está, lugar santíssimo, amém? E tem a diferença, amém, aleluia, do santuário de Moisés, que era no tabernáculo, amém? Lugar, né, que era na terra, lugar santo e santíssimo, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Então, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, amém? Para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas, amém? Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. Que possamos, amém, aleluia, mandar sempre pedrinha para a nossa coroa. E como que você vai estar mandando essa pedrinha para a tua coroa? Para a tua coroa? É jejuando, é orando, é buscando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. Em jejum, em consagração, mas não é só para você, não. Você tem que compartilhar com alguém, você tem que repartir, aleluia. Você tem que fazer a obra, glória a Deus, porque quando o Senhor nos chamar, aleluia, nós temos que apresentar nossas mãos cheias, aleluia, glória a Deus. Nós não podemos apresentar nossa mão vazia, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. As obras, elas têm que estar em nossas mãos, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Então vamos, aleluia, glória a Deus, aleluia, correr, aleluia, santo é o nome do Senhor, nos preparar, aleluia, para que possamos avançar mais e mais na obra, fazendo a vontade do Senhor, glória a Deus, aleluia, porque a vontade do Pai, ela tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, aleluia, é o primeiro lugar em nossas vidas. Filho está em segundo lugar, aleluia, marido já está no terceiro lugar, amém, aleluia, glória a Deus, e assim vai por diante, glória a Deus, aleluia. Então o Pai tem que estar em primeiro lugar em nossa vida, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia, porque se o Pai não tiver nosso coração em primeiro lugar, você não está fazendo a vontade do Senhor. Aí você pergunta, o que acontece? Pergunta para mim, né? Pastora, irmã, da maneira que você quiser, glória a Deus, aleluia. Os ventos vêm, aleluia. A tentação vem, aleluia. A derrota vem, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E você começa a andar neste caminho, aleluia. E começa a parecer que nada está dando certo, glória a Deus, aleluia. Parece que tudo está dando errado, glória a Deus, aleluia. Mas o que falta primeiro em minha vida, amém, aleluia. Tem uns que falam assim ainda, eu estou na igreja, eu estou buscando ao Senhor, eu estou jejuando, eu estou consagrando. O que está acontecendo está fora da direção do Senhor. Porque quando nós estamos na direção do Pai, o Senhor, Ele abençoa, Ele exalta, glória a Deus, aleluia, em nome do Senhor. E você pode perguntar, mas o que será que está acontecendo comigo? Aleluia. Alguém pode estar sendo já usado para você, ou você pode procurar buscar o Senhor, amém, orar, tirar dúvidas, o que está acontecendo, amém? Conversa com alguém da tua confiança, amém, aleluia, um pastor, uma pastora, alguém da tua confiança, e conversa, amém, para que seja orientado, para estar recebendo a bênção do Senhor, para estar recebendo a fortaleza do Espírito Santo, porque como é bom, amém, aleluia, fazer a obra do Senhor, como é bom, aleluia, agradar ao Senhor. Não tem mais nada, meu irmão, nessa terra melhor do que sentir a presença do Mestre, aleluia, glória a Deus. Quero conversar com os irmãos uma coisa, como eu era contra mulher ficar em casa e não trabalhar fora. Eu era muito contra, eu não aceitava. Minha mãe falou, né, lá, que eu acabei de testificar os irmãos, mas eu era muito contra. Glória a Deus, aleluia. Uma vez ela falou para mim assim, eu estava trabalhando no serviço. Ela falou para mim assim, Gabriela, eu quero até ver até quando você vai ficar se esticando.
Ela falava isso para mim. E eu ficava olhando para a cara assim da minha mãe. Amém? O que eu via de revelação me entregava. Teve uma vez que Deus colocou a obra nas minhas mãos. E eu estou lá na obra, fazendo a obra, uma tarde de bênção. E o irmão, e eu tinha saído do serviço. Eu tinha feito só uma tarde de bênção para eu voltar. E o irmão foi usado para mim, uma tarde de bênção. Que ia vir sobre mim um deserto. Mas que Deus ia estar naquele deserto comigo. Então foi a maneira que Deus achou de me parar. Amém? E então, teve um dia quando eu consegui subir a escada da minha casa. Estava com culto no salão, que era na área livre, não conseguia subir a escada da minha casa. Passei o culto pagando de um outro irmão para fazer. E como eu passava mal, e como eu estava tossindo e com muita dor nas costas, eu pensei que eu estava com uma pneumonia. E aí fui no médico, né? Ele estava com alguma coisa no pulmão. E chegou lá, não era nada disso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Né? Aí então, depois eu descobri que eu estava com insuficiência venosa crônica no sangue. Aleluia. Você perde as forças, você fica com falta de ar. Amém? Aleluia. E mesmo assim, eu ainda comecei a procurar serviço. Porque eu cuidei de um senhor 5 anos de cuidadora. E ele era presbítero. E Deus colocou nas minhas mãos para me cuidar. E depois Deus levou ele. E mesmo assim, depois, eu comecei a procurar. E não onde eu ia, as portas estavam fechadas. E aí eu comecei a ter que obedecer ao Senhor. Aleluia. Amém? Mas acontece algo na minha vida, até hoje. Eu não peço cura para o Senhor. Eu não peço. Deus me colocou nesse deserto. Um dia, quando Ele quiser, Ele vai me libertar. Mas eu não peço. Sabe por que eu não peço? Porque às vezes você fica pedindo algo para o Senhor e começa a pedir aquele algo e querer muito aquele algo. E às vezes aquele algo Deus pode dar para você e depois você pode errar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então eu não peço, amém? Está tudo nas mãos do Senhor. E estou feliz, estou fazendo a obra. Deus não deixa faltar nada para mim. Tudo que eu sonho, tudo que eu penso de ter, Deus me dá. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então o Senhor, Ele abre porta, glória a Deus, aleluia. Ele prepara, santo é o nome do Senhor, aleluia. Deus de mistério. E como é bom fazer a vontade do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Então que cada um possa refletir, amém, aleluia, na tua vida. E cada um possa, aleluia, pergunta para você mesma, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor, aleluia. Faça uma pergunta para você nesta noite, nem que seja por 1 minuto, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Aonde é o meu lugar? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu estou fazendo o que para o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Pergunta para você mesmo, reflita perante ao Senhor e você e Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Qual é a minha chamada? Eu tenho uma chamada. Já me falaram, eu tenho. Eu luto por essa chamada. Você luta, mas o que você está fazendo? O que você faz por essa chamada que Deus te fez? O que você está fazendo para agradar ao Senhor? O que você está fazendo? Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Porque é maravilhoso nós obedecer a nossa chamada. É maravilhoso nós poder dizer, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Porque é maravilhoso, aleluia, fechar as brechas. Porque é maravilhoso.